Olá pessoal, satisfação gravar mais um vídeo para vocês. Aqui ao meu lado, meu gatinho Ted, o pretinho. Messi está aqui no meu colo, o branquinho, mas vamos lá. Eu quero prestar uma homenagem a um grande jornalista, dramaturgo, escritor, cronista esportivo, Nelson Rodrigues, através do seu livro Asfalto Selvagem. E eu vou contar um pouquinho do enredo deste livro e vou tentar transpô-lo para a nossa atualidade, ok? Este livro, ele foi publicado em 1960, pelo menos a locação dele, né, é nesta época, década de 50, década de 60, e ele tem duas partes, uma que se passa no Espírito Santo, que é este volume aqui, com a personagem principal, a Engraçadinha, que vem a ser a protagonista deste romance. E a segunda parte, que eu não tenho em mãos, está emprestada, eu li agora recente, se passa no Rio de Janeiro, também tendo como personagem principal a Engraçadinha, agora a casada Engraçadinha, convertida, ela é uma evangélica, casada com o Zósimo, e 20 anos após o término do primeiro volume, que é este aqui, nós vamos então participar da vida de Engraçadinha e de sua família. Um escândalo à época, este livro trata de amores proibidos, de taras, de perversões, de incesto, de crimes, e tudo isto perfaz a ideia, ou aquilo, né, com o qual o Nelson ficou conhecido como sendo um escritor da vida como ela é. Então vejam bem, estas crônicas, e isto que é o atrativo do livro, porque estas crônicas, primeiramente, foram publicadas em jornais, e aí depois a coleção que viria a ser o livro Asfalto Selvagem, ok? Mas à época, o escândalo da sociedade, dos moralistas, da Igreja Católica, dos adeptos da moral e dos bons costumes, é que o Nelson retratava com muita crueza estas relações que se passam entre quatro paredes. Mas eu quero dar uma outra interpretação e ressaltar a genialidade deste escritor. O apelido que deram para ele de anjo pornográfico não condiz com a realidade. Por quê? Ele é muito sutil ao narrar as cenas, ele não apresenta cena de sexo explícito nos seus escritos. Eu li isto também na excelente biografia que o Rui Castro fez sobre o Nelson, o anjo pornográfico, não é? Só que o Nelson, ele é
filósofo para mim, neste aspecto, é que ele dá uma cacetada no conceito de família. Da família tradicional, da família, entre aspas, normal. E já em 1960, ele nos dá esta quebra, denunciando o cinismo, as hipocrisias, os jogos de cenas. Então vamos agora transpor para a nossa atualidade. Por quê? O que eu sempre digo. Um livro, ele não teria sentido se você não fizesse uma interposição, ter uma intertextualidade no livro, ou seja, uma interpretação e tentar adaptá-lo para a nossa época. 60 anos após a publicação deste livro, eu observo a família brasileira com muitos tabus, muito esfacelada, muitas neuroses, ok? E outro dia, conversando com um amigo, entre os assuntos, surgiu um assunto de família e ele me disse: Marcelo, a família é uma instituição sagrada. Eu parei, pensei e respondi. Claro, não responderia numa rede social, não defenderia bandeira A e B, mas como eu estava conversando com ele, né, a conversa era olho no olho, teria chance para réplica, para tréplica, eu disse para ele: olha, eu discordo do seu ponto de vista. A família passa ao largo de ser algo sagrado. Ela é algo institucionalizado. Eu vou dar 3 exemplos cabais, não do que eu acho, de achismo. Eu vou dar com um viés antropológico, cultural, histórico, filosófico, comportamental. Por exemplo, as pessoas acreditam que o amor romântico sempre existiu. Desde o Homo sapiens, o cara lá amava apaixonadamente a mulher, recitava um poema para ela. Não é assim. O ideal romântico, o romantismo é uma divisão do idealismo alemão filosófico, agora do século XVIII, que vem com o romantismo alemão, que tem o seu maior expoente, o Goethe, poeta Goethe, mas é recente, né? Estou apaixonado, é recente. Não é desde tempos imemoriais. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, muito interessante. Até o século passado, haviam os casamentos de arranjos, não é? Por uma questão de status, a mocinha não tinha condição de escolher o seu marido, era escolhido para ela. Recente, agora. E digo mais, lendo o livro do filósofo francês e ex-ministro da Educação, Luc Ferry, ele nos diz o seguinte, que lá pelo século XVIII, XVII, numa aldeia da França, quando o homem chegava para
tomar ciência do que estava se passando nas suas terras com a mulher, se a mulher dele dissesse assim: olha, o nosso filho morreu ontem, ele perguntaria: enterrou? Que era algo normal, a mortalidade infantil. Mas ao mesmo tempo, se a mulher dissesse para ele que o cavalo morreu, ele poderia entrar em desespero. Por quê? O cavalo é um bem de consumo, é uma força motriz para ajudá-lo, é um meio de locomoção. Então vejam bem como estas percepções mudam com o tempo. E aí eu pergunto, onde está o conceito de sagrado na família? Não é? É algo em construção, é algo antropológico. E hoje, no espírito do nosso tempo, vamos voltar aqui às taras, às perversões, a narrativa do Nelson Rodrigues, quando ele nos apresenta, né, os casos de amores da engraçadinha, é que nós temos hoje uma sociedade com um conceito familiar neurótico. E nós estamos ainda muito reacionários com muitas das nossas coisas. Eu vou contar um caso que ocorreu há muito tempo. Um amigo, casado de pouco, né? Eu refleti muito para contar esta história, mas eu acredito que já tenha anos suficientes. E sempre, né, eu conto o milagre, mas não conto o santo. Este amigo nem mora no Brasil mais, se separou, então acredito que eu posso contar esta história. Ele estava preocupadíssimo nos seus primeiros meses de namoro, de casado, aliás. E aí me procurou e disse: Marcelo, eu estou com um problema gravíssimo, eu não sou normal. E eu disse: o que foi? Vamos conversar. Eu casei tem 2 meses, mas eu não deixo de ter sonhos eróticos com a cunhadinha. E eu disse para ele: ó, deixa eu ver a foto da cunhadinha, né? E eu olhei, analisei, olhei, voltei para ele e disse: olha, meu caro, normal seria se você não sentisse nada. Aí ele disse: oh, é mesmo? Eu falei: sim. Ele falou: então eu estou curado? Eu falei: não, mas eu não achei que o meu ponto de vista iria curá-lo, né? Eu acredito que eu fiz uma psicóloga perder o cliente. É normal. Agora, nós não somos bichos para agir apenas com instintos. O meu gato Ted, ele age por instinto. Ele já não tem um instinto sexual porque ele foi castrado, mas enfim. Mas nós devemos ter um filtro. Mas o que eu quero dizer com isto? A atualidade do Nelson Rodrigues, o quanto esta vida como ela é, está presente no nosso cotidiano. E por que as relações familiares hoje continuam sendo tão neuróticas, tão cheias de cinismos, de hipocrisias, e passa ao largo de ser sagrado? Não é. Eu estou dizendo com isto que eu sou a favor da destituição dos laços familiares? Não. Só estou chamando para a necessidade de um cuidado nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações familiares, etc. E digo mais,
brincando, né, e me despedindo com o livro do Nelson Rodrigues, quando ele descreve tão bem o recato, a neura, o arrependimento da dona engraçadinha, agora já casada com o Zósimo, me fez perceber a atualidade de muitas mulheres hoje que são como dona engraçadinha. E eu provoco-as. Não deixem apagar no meio de suas pernas este fogo que clama para ser extinto. Este livro, eu brinco, viu? Ele foi para mim e tenho certeza será para quem o leu, foi para quem o leu e será para quem se aventurar por estas páginas, um Viagra literário para nos dar mais deleite, mais encanto, mais desejo para combater as nossas neuroses, os nossos fracassos e a nossa hipocrisia. Não deixem de ler Asfalto Selvagem. Aqui 200 páginas, o segundo volume 300, dá uma 500 páginas. Vocês irão ler e tenho certeza, irão se deleitar com esta obra-prima da literatura brasileira, ok? Até a próxima!